Em 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas, que controla Gaza, executou sua operação mais ambiciosa contra Israel. Num movimento inédito, no 50º aniversário da Guerra do Yom Kippur, militantes do Hamas invadiram Israel, pegando os israelenses totalmente de surpresa. Milhares de pessoas de Israel e outros países foram mortas, feridas ou capturadas pelos terroristas. Crucial para o sucesso do ataque foi uma barragem de milhares de foguetes lançados contra Israel durante as incursões na fronteira. A barragem consistiu em até 5.000 foguetes em poucos minutos, o maior desafio até agora para o sistema de defesa Iron Dome de Israel. Mas o que é o Iron Dome? Como ele se compara a outros sistemas de defesa antimísseis, como o Patriot dos Estados Unidos e os NASAMS? E como o Hamas começou a romper o Iron Dome quando antes se mostrava incapaz de fazê-lo? Vamos começar. Desde 1948, Israel enfrenta ataques de inimigos regionais que negam seu direito de existir como Estado. Esses ataques variam de pequenos assaltos de terroristas solitários a guerras totais com países vizinhos. Ao longo dos anos, Israel sofre frequentes ataques de foguetes do Hezbollah, Hamas e outros grupos terroristas da região. Nos anos 90, ataques de foguetes do Hezbollah na fronteira libanesa convenceram Israel a criar um sistema de defesa antimísseis próprio. A guerra de Israel com o Hezbollah, em 2006, reforçou ainda mais essa necessidade. Apesar do ceticismo dos Estados Unidos, o sistema foi desenvolvido pela empresa israelense Rafael, com ajuda americana de 200 milhões. O sistema entrou em operação em 2011. Desde então, o Iron Dome, um sistema móvel montado em veículos especiais, é parte crucial da defesa aérea de Israel. Uma versão naval para proteger navios israelenses estreou em 2017. Até agora, não há usuários estrangeiros do Iron Dome, apesar da demanda no exterior. Segundo a fabricante Rafael, 2 sistemas Iron Dome foram entregues ao exército dos Estados Unidos em 2020. A Ucrânia quer usar o Iron Dome como defesa aérea de curto alcance contra mísseis russos e drones Shahed iranianos, que devastaram cidades e infraestrutura civil ucraniana desde a invasão em fevereiro de 2022. Israel, no entanto, ainda não atendeu a esse pedido. O Iron Dome funciona com um sistema de radar de precisão. O radar detecta foguetes, calcula sua trajetória e velocidade, e avalia se ameaçam centros populacionais israelenses. Se não forem ameaça, os foguetes não serão interceptados, economizando munição. Se ameaçarem, o Iron Dome lança 2 mísseis para explodir o projétil no ar. Esses mísseis têm 3 metros de comprimento e pesam 90 quilos. O Iron Dome foi anunciado para interceptar projéteis com alcance de 4 a 70 km. Com alcance expandido, Israel tem 10 baterias. Essas baterias estão estrategicamente posicionadas em cidades israelenses. Cada lançador tem 20 mísseis Tamir, e uma bateria típica tem 3 a 4 lançadores. Os israelenses afirmam que o Iron Dome é 90% eficaz. Uma avaliação que o Departamento de Defesa concorda. Em 2014, 9 baterias interceptaram 735 de 800 foguetes, confirmando a eficácia. Em maio de 2021, o Iron Dome interceptou todos os 470 plus foguetes lançados pelo Hamas, quando os conflitos recomeçaram. No fim do conflito Israel-Palestina de 2021, o Hamas havia disparado um total de 4.000 foguetes contra Israel. Análises indicam que o Iron Dome destruiu 1.428 dos 1.500 foguetes direcionados a cidades israelenses. O ataque de 2023 foi muito maior, pegando Israel despreparado. A eficácia do Iron Dome pode ter dado aos israelenses falsa segurança, facilitando o ataque de 7 de outubro. O Hamas alega ter lançado 5.000 foguetes em 20 minutos no ataque inicial de 7 de outubro. Israel afirma que o número foi entre 2.200 e 3.000. Foi o ataque de foguetes mais intenso já lançado contra Israel da faixa de Gaza. Muitos foguetes foram destruídos, e vídeos do Iron Dome em ação viralizaram nas redes sociais após o ataque. A barragem foi grande e rápida o bastante para sobrecarregar o sistema de defesa,
com muitos foguetes do Hamas atingindo centros populacionais. Alguns foguetes do Hamas que penetraram atingiram alvos tão distantes quanto Tel Aviv. Isso surpreendeu muitos que se acostumaram com a eficácia do sistema de defesa antimísseis. Porém, o sucesso do ataque do Hamas não surpreendeu alguns especialistas. Apesar da boa reputação, esses especialistas notaram falhas significativas no sistema. Como o míssil interceptor Tamir do Iron Dome tem uma ogiva a 1/3 do caminho. O comprimento do projétil, não o nariz, deve se aproximar do foguete pela frente, em arco, onde os dois projéteis voam quase paralelos um ao outro. Daí, o míssil detona e ejeta hastes de aço lateralmente para acionar a ogiva do foguete inimigo, destruindo-o em pleno voo. Por isso, os mísseis Tamir são programados para abordar o alvo em pares. Isso garante maior cobertura do padrão de pulverização da detonação. Se o Tamir se aproxima de lado, o spray da detonação erra completamente o alvo. Richard Lloyd, projetista de ogivas, escreveu relatório sigiloso em 2014, alegando que o Iron Dome seria ineficaz se mal posicionado. Ele afirmou que foguetes palestinos eram difíceis para o Iron Dome destruir. Pois, segundo ele, mesmo interceptados, sua construção os tornava resistentes à neutralização. Isso porque suas ogivas têm caixas de aço grosso e usam explosivos TNT insensíveis. Theodore Postol, especialista em mísseis do MIT com experiência no sistema Patriot, analisou o Iron Dome em 2014. Usando vídeos da fumaça dos mísseis Iron Dome, Postol afirmou que 80–90% dos interceptores não se aproximaram dos alvos em ângulo eficaz, e assim, suas detonações não derrubaram os foguetes inimigos do céu. Israel contestou Lloyd e Postol, alegando que os vídeos analisados não mediam com precisão explosões duplas ou únicas, ou seja, se os interceptores do Iron Dome destruíram com sucesso o foguete que se aproximava ou não. O histórico excelente do Iron Dome em evitar foguetes terroristas de atingir centros populacionais israelenses leva a questionar as alegações de Postol. Contudo, o ataque do Hamas em 7 de outubro provou que o Iron Dome tem seus limites. Como outros sistemas de defesa aérea, ele só pode combater certo número de projéteis inimigos de cada vez. Se a barragem inimiga for suficientemente intensa, o Iron Dome será sobrecarregado. Especialistas creem que se o Hezbollah entrar na guerra, Israel enfrentará barragens mais intensas com projéteis sofisticados. Os mísseis do Iron Dome são caros, custando entre os 40 mil e os 50 mil por interceptação. É um preço modesto comparado a outros sistemas de defesa antimísseis. Mas como grupos terroristas têm foguetes mais baratos, os custos do Iron Dome tendem a acumular. Esse custo é uma razão pela qual Israel desenvolve armas a laser para abater projéteis inimigos. Isso será muito mais barato. E seria mais eficaz para combater os drones usados pelo Hamas na incursão na fronteira. O sistema a laser não substituirá o Iron Dome, mas o complementará, segundo os israelenses. Com alta demanda do Iron Dome, como ele se compara a sistemas como NASAMS e Patriot? NASAMS, sigla para Sistema Avançado de Mísseis Terra-Ar, é um projeto conjunto da Kongsberg norueguesa e da Raytheon americana, hoje chamada RTX Technologies, desde 2023. Como o Iron Dome, é um sistema de defesa antimíssil. Porém, sua missão é diferente. O NASAMS resolve um problema distinto do Iron Dome. O Iron Dome israelense é feito para enfrentar foguetes e drones de curto alcance. Isso faz sentido, pois é a ameaça que Israel geralmente enfrenta. Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas não têm mísseis de cruzeiro ou balísticos, então o Iron Dome é feito para essas ameaças. Já o NASAMS foi projetado para combater ameaças de nível estatal. Diferente do Hamas e Hezbollah, estados têm mísseis mais potentes e de longo alcance, então o NASAMS intercepta mísseis de cruzeiro e balísticos. Em entrevista à Newsweek, Thomas Caraco, diretor do projeto de defesa antimísseis do CSIS, comparou os dois sistemas. O NASAMS seria um sistema mais capaz.
é mais adaptado contra mísseis de cruzeiro, enquanto o Iron Dome é mais básico, mas eficaz para outros problemas. O NASAMS estreou em 1997. O sistema tem um radar AN/MPQ-64 Sentinel, que identifica alvos até 75 km de distância em 360 graus, mas o alcance diminui se houver obstáculos naturais como montanhas no caminho. O radar também possui capacidades de guerra eletrônica. O NASAMS dispara mísseis mais caros que o Tamir israelense do sistema Iron Dome. Desde 2000, o NASAMS-2 tem uma bateria com 12 lançadores, cada um com 6 mísseis. Uma bateria NASAMS completa pode enfrentar 70 alvos simultaneamente. A versão mais recente, NASAMS-3, possui variantes terrestres do renomado míssil AIM-9T Sidewinder para ameaças próximas, o IRIS-T infravermelho para alvos médios até 25 km, e os mísseis AIM-120 e AMRAAM-ER, que podem atingir alvos a até 105 km de distância. O AIM-120 tem uma ogiva direcional de estilhaços, detonada por radar ou impacto. Esses mísseis não precisam voar paralelos ao alvo, dando mais margem de erro. Ainda não se sabe se o NASAMS será capaz de operar com mísseis de longo alcance em desenvolvimento, como o AIM-260 JATM, de 200 km da Lockheed Martin, previsto para estrear no final de 2023. Porém, seria mais surpreendente se não pudesse disparar essa arma. O NASAMS tem um design com arquitetura aberta. Isso o torna adaptável a tecnologias modernas, mesmo com base de quase 30 anos. Outro exemplo de flexibilidade ocorreu em março de 2022, quando a Raytheon testou o Hullis com o NASAMS. No exercício, o laser recebeu sinais do centro de distribuição de fogo do NASAMS. O Hullis usou o sistema para rastrear e destruir 9 drones a várias distâncias. Com esses testes, o NASAMS se torna tanto anti-drone quanto antimíssil. Assim como Israel espera do Domo de Ferro. O NASAMS é um sistema antimíssil de médio alcance que atinge alvos baixos e médios em qualquer clima. Porém, integra-se a sistemas de longo alcance e alta altitude, como o Patriot. O sistema de defesa Patriot foi criado nos anos 70 e estreou no início dos 80. Embora seja uma plataforma antiga, foi atualizada várias vezes desde então. Patriot significa radar de rastreamento de matriz faseada para interceptação no alvo. O Patriot é o principal sistema antimíssil do Exército dos Estados Unidos, interceptando alvos distantes e altos. Baterias Patriot típicas têm de 6 a 8 plataformas, cada uma com um carregador de 4 mísseis interceptores. Sistemas Patriot são montados em caminhões M983, cada lançador com gerador de 15 kW a bordo. O Patriot pode vir com vários tipos de sistemas de radar. São eles: AN/MPQ-53, AN/MPQ-65 ou AN/MPQ-65A. O que distingue o Patriot dos outros sistemas de defesa aérea e mísseis é que seu radar combina vigilância, rastreamento e engajamento em um só. A versão atual do Patriot pode lançar 2 tipos de mísseis, PAC-2 e PAC. O PAC-2 é uma evolução do míssil PAC-1 original do sistema Patriot. O PAC-2 dos anos 90 tem melhor propulsão e uma ogiva de fragmentação modernizada. PAC-2 usa guiagem via míssil na fase terminal. Após guiado perto do alvo, o PAC-2 rastreia passivamente, enquanto o radar Patriot destaca o projétil inimigo. Quando o alvo está ao alcance, o PAC-2 detona. O míssil tem alcance de 160 km e altitude máxima de 25 km. Baterias PAC-2 Patriot usam o radar AN/MPQ-53, primeiro radar de defesa aérea phased array do mundo. O míssil PAC-3 é bem diferente de seus antecessores. É menor, 2-3 mais leve e, diferente do PAC-2, visa impactar diretamente a ameaça sem usar ogiva de fragmentação. Para isso, o PAC-3 precisa ser mais preciso e acurado. Um novo radar,
o sistema de defesa aérea e de mísseis de nível inferior está em desenvolvimento para o Patriot. Surpreendentemente, os radares atuais do Patriot não têm cobertura de 360 graus. O LTAMDS corrigirá essa deficiência. É um radar de varredura eletrônica ativa, AESA, com amplificadores GaN de nitreto de galho, a mesma tecnologia que será usada nos radares dos futuros caças de sexta geração dos o NGAD da Força Aérea e o FAQ-X da Marinha. Esses amplificadores darão ao Patriot maior resistência a interferências, eficiência e agilidade de feixe. O Patriot estreou em 1991, na Guerra do Golfo, protegendo Israel e a Arábia Saudita dos mísseis Scud iraquianos. O sistema não foi tão eficaz contra esses mísseis, com os interceptores PACA-2, às vezes falhando em destruí-los. As lições do conflito levaram ao desenvolvimento do PAC. O Patriot foi muito mais eficaz na invasão do Iraque na década seguinte. O Patriot também destrói drones, como Israel mostrou ao usá-lo contra alvos do Hamas. Drones sírios e um Su-24 foram abatidos entre 2017 e 2018 por israelenses usando o Patriot. Recentemente, os ucranianos usaram o Patriot para destruir um míssil hipersônico Kinjal russo, que Putin chamou de invencível, provando que este sistema ainda é capaz de enfrentar ameaças modernas, as armas mais modernas. O Patriot pode ser antigo, mas suas atualizações e capacidade comprovada mostram que ainda é uma força respeitável, e seu novo radar o tornará comparável a alguns dos programas militares mais avançados do mundo. Como vemos, sistemas de mísseis e defesa aérea não são universais. Cada sistema tem sua própria missão especializada. O Iron Dome combate foguetes de grupos terroristas que atormentam Israel há décadas, tarefa que executa muito bem. NASAMS é um sistema de médio alcance e altitude, eficaz contra mísseis de cruzeiro, projéteis que voam em linha reta, com propulsão constante e em baixas altitudes rumo aos alvos, diferente dos mísseis balísticos que voam em arcos mais altos. O sistema Patriot, por sua vez, é excelente para atingir ameaças de longo alcance, como mísseis balísticos. Os sistemas de mísseis e defesa aérea melhoraram muito no último século. Na Segunda Guerra, os britânicos não conseguiam defender Londres dos ataques V. Esses mísseis eram rápidos demais e voavam alto para os sistemas antiaéreos da época. Hoje, sistemas antimísseis derrubam dezenas de alvos em várias altitudes de uma vez. Com lasers mais baratos por tiro, essas defesas ficarão ainda mais potentes em breve. Porém, o sucesso dessas defesas sempre será uma questão de matemática. Quanta munição ou energia tem comparado às armas inimigas que chegam? Em 7 de outubro, o Hamas usou foguetes baratos para sobrecarregar o domo de ferro. Como antes, defesas aéreas modernas elevam o custo do ataque, não o impedem. Tudo falhará diante de um atacante com vontade e recursos para levar a operação adiante. A determinação dos atacantes de Israel neste conflito ainda é incerta, com o Hezbollah supostamente tendo até 150 mil foguetes e mísseis. Com alcance em todo Israel, o Iron Dome enfrentaria seu maior desafio se o conflito se expandisse. Israel precisaria usar outros sistemas de defesa, como baterias Patriot e David's Sling. Mas o que você acha desses sistemas de defesa antimísseis? Os israelenses confiaram demais no Iron Dome, ficando complacentes sobre as reais capacidades do Hamas? Qual o futuro da defesa aérea, com veículos hipersônicos e enxames de drones chegando aos campos de batalha? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se para mais análises militares de especialistas.